Você sabia que, além dos empregados formais, os estudantes, as donas de casas, diaristas, os autônomos e até mesmo os microempreendedores individuais podem ter acesso aos benefícios da Previdência Social? É isso mesmo. Meu nome é Graciane Alves e hoje eu vou te explicar que, para ter acesso aos benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte e salário maternidade, você não precisa necessariamente estar trabalhando com carteira assinada, ao contrário do que muita gente pensa. No vídeo anterior, eu falei sobre a Previdência Social, o que é, para que serve, quais os benefícios que ela oferece, de uma forma bem simples e prática. Se você ainda não viu, vai no link que está aqui na descrição desse vídeo e eu mostro isso de uma forma simples e rápida. Mas hoje vamos falar sobre os tipos de contribuintes ou segurados da Previdência Social. E quem são esses? Os contribuintes ou segurados são aqueles que contribuem todos os meses para ter direito aos benefícios que a Previdência oferece. Como eu já disse também no vídeo anterior, a Previdência Social tem um caráter contributivo, ou seja, para ter acesso aos benefícios é necessário a contribuição prévia e também a filiação obrigatória, ou seja, para usufruir é necessário estar filiado a ela. E existem dois tipos de segurados da Previdência Social, os obrigatórios e os facultativos. E qual é a diferença entre eles? É a seguinte: os segurados obrigatórios são aqueles que exercem qualquer tipo de atividade pela qual sejam pagos, e essa atividade tem que ser abrangida pela Previdência Social. Os segurados facultativos são aqueles que não exercem nenhuma atividade pela qual são pagos. Eles se inscrevem na Previdência Social por vontade própria e fazem a sua contribuição mensalmente. Eu vou te explicar melhor cada um deles e você vê em qual desses você se encaixa melhor, ok? Mas antes de eu te falar isso, se você acha que essa informação pode ser importante para outras pessoas também, clica no joinha aqui embaixo, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai entregar para mais pessoas na internet, ok? Então tá, vamos lá. Segurados obrigatórios. Como eu já disse, são aqueles que exercem uma atividade remunerada, ou seja, eles recebem um pagamento pelo trabalho que fazem. Esse trabalho ele pode ser contínuo ou não contínuo, que é aquele eventual que é feito de vez em quando. E também pode ser com ou sem um vínculo de emprego. Também pode ser urbano ou rural. São obrigatórios também aqueles que trabalham na atividade rural, sozinhos ou com a sua família, com ou sem a ajuda de outras pessoas, ok? Os segurados obrigatórios podem ser divididos em 5 tipos. Primeiro, são os empregados, que são aqueles trabalhadores que prestam serviços a empresas, urbanas ou rurais, e essa atividade precisa ter 3 características. Primeiro, deve ser de natureza contínua, ou seja, não pode ser de vez em quando. Deve haver uma subordinação entre patrão e empregado. E terceiro, deve haver o pagamento de um salário ou de uma remuneração. Exemplos são aquelas pessoas que trabalham com carteira assinada, os que são por contrato temporário, os que têm mandato eletivo, os síndicos remunerados, as pessoas que têm cargo em comissão na administração pública, dentre outros. O segundo tipo de segurado obrigatório é o empregado doméstico. O empregado doméstico é aquela pessoa que presta serviço a uma pessoa ou a uma família no âmbito residencial, em atividade que não tenha por finalidade o lucro para o patrão. Isso é importante porque qualquer atividade que o empregado faça e que o patrão ganhe dinheiro com isso vai descaracterizar o trabalho doméstico e aquele empregado vai passar a se encaixar no item anterior dos empregados, ok? Para os empregados domésticos também valem aquelas 3 características. A atividade deve ser de natureza contínua, deve haver subordinação e um pagamento de salário. Exemplos de empregados domésticos:
um motorista particular, jardineiro, governanta, caseiro, uma enfermeira particular, ok? Terceiro tipo, trabalhador avulso. São aqueles que prestam serviços a diversas empresas, mas não é empregado de nenhuma delas. Eles são contratados por meio de um órgão gestor da mão de obra ou por meio do sindicato da categoria. Essas empresas que contratam esses trabalhadores podem ser de natureza urbana ou rural e os empregados podem ou não estar filiados ao sindicato. Exemplos são aqueles trabalhadores que exercem suas atividades nos portos, como os estivadores, os amarradores de embarcações, os carregadores, e também podem ser aqueles que exercem atividade na indústria de extração de sal ou no ensacamento de cacau ou café, por exemplo, ok? O quarto tipo de segurado obrigatório é aquele contribuinte individual, e aqui muita gente se encaixa. Por quê? São aqueles que trabalham por conta própria, os autônomos. São aqueles que prestam um serviço de natureza eventual, ou seja, de vez em quando. E esses serviços são prestados para empresas ou pessoas e não existe uma relação de emprego. Exemplos: as diaristas, manicures, costureiras, pintores, eletricistas, vendedores, cabeleireiros, professores particulares, sacerdotes, associados a cooperativas de trabalho e os microempreendedores individuais, ok? E por fim, o quinto tipo de segurado obrigatório é o segurado especial. E nessa categoria vão se enquadrar aquelas pessoas que, sozinhas ou junto com a família, ainda que com a ajuda esporádica de outras pessoas ou não, desenvolvam atividades como produtor rural, que podem ser proprietários, possuidores, assentados, parceiros, meeiros, extrativistas vegetais, mas que façam dessa atividade o seu principal meio de vida. Lembro que aqui são apenas exemplos e eu não estou falando daqueles requisitos mais específicos, ok? Também pode ser o pescador artesanal, que faça da sua pesca sua profissão ou seu principal meio de vida. E desses dois, do produtor rural e do pescador artesanal, também são considerados segurados obrigatórios as suas esposas ou maridos ou companheiros e também aqueles filhos maiores de 16 anos ou equiparados, como um enteado, mas que comprovadamente tenham participação ativa nas atividades rurais da família, ok? Também é segurado especial o índio, reconhecido pela FUNAI, desde que exerça a atividade rural em regime de economia familiar e faça dessas atividades o seu principal meio de vida e sustento. Essa condição de segurado especial independe do valor que se ganha com a comercialização da produção, ok? Certo, então esses foram os segurados obrigatórios. E quanto aos facultativos? Os facultativos são todas as pessoas com mais de 16 anos que não têm renda própria, mas decidem contribuir com a Previdência Social. Eles se inscrevem por conta própria e fazem a sua contribuição mensalmente. Por exemplo, as donas de casa, os estudantes, os desempregados, os bolsistas e os síndicos que não são remunerados. Lembrando que, se o síndico não recebe salário, mas não paga o condomínio, essa isenção é considerada remuneração, ok? E aí, em qual categoria você se encaixa? No próximo vídeo, vamos falar sobre como se tornar e se manter segurado da Previdência Social. Inscreva-se no canal e clica no sininho para ser avisado quando o próximo vídeo sair, ok? Um grande abraço, até lá, tchau, tchau!